Fala, seus degenerados! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Informanax, nosso papo da semana. Meu nome é Lucas Nakata, pra quem não me conhece, sou trader há quase 5 anos, galera. E aqui aqui no canal, a gente fala sobre criptoeconomia e mercado. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Bom, galera, hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre os principais acontecimentos de importante hoje no mercado, tá? A gente tem aí alguns dados de extrema relevância saindo hoje, tá? A gente tem aí o PMI de serviços, tá? O índice de produção aí de serviços, o composto, tá? Que saiu aí de outubro na zona do euro. A gente vai ter também, tá? O payroll, que fala aí sobre a criação de novos empregos, tá? E a taxa de desemprego, galera. Importantes dados para a gente ver se a economia está desacelerando ou não, tá? Se o soft landing aí do Fed vai acontecer ou não, tá? E também a gente tem aqui no Brasil, tá? O PMI também de serviços compostos, tá? Do Global Service, que vai sair também às 10 horas da manhã, tá? Daqui a pouquinho. Temos também aí o Banco Central da Índia que inicia testes de CBDC em larga escala, tá? Então, aparentemente aí as CBDCs vão chegar de uma maneira muito mais rápida do que a gente imagina dentro do mercado. E aqui no BR a gente tem aí a PEC de transição, tá? Que não vai mexer no orçamento secreto. Apenas mudou o nome do orçamento secreto para agora emendas do relator, tá? Então, galera, aparentemente, um dos motivos pelo qual o Bolsonaro estava sendo queimado vivo vai continuar, né? E aí, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, beleza? Bom, gente, tudo aí logo depois da nossa vinheta. Vamos para ela. Muito bem, galera. Então, se você já não deixou o seu like, aproveita e deixa seu like aí para ajudar o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas, galera, tá bom? Já deixo aí, peço a sua colaboração. Bom, gente, então vamos lá para as notícias, né? Deixa eu botar aqui na tela. Como sempre, a gente olha o Trading Economics, né? Que, na minha opinião, aí é um dos melhores sites, cara, que tem para falar sobre notícias macro, tá? Temos aí então o PMI aí que saiu aí em grande parte dos países da zona do euro, da Europa, né? Alguns deles aí vieram, grande maioria deles veio um pouco menor do que o anterior, né? O que é bom. Desculpa. Tirando o PMI aqui da Alemanha, tá? Que veio um pouquinho mais, não foi o composto, né? Mas o de final de outubro aqui para Global Service, tá? Ele veio um pouco mais acelerado, mas aí até de forma tranquila, né? De maneira geral, aí a gente teve uma redução boa no panorama da zona do euro, né? Então a gente teve aí um desaquecimento também em relação à produção industrial aqui na zona do euro. Caiu pouco, tá? A parte de serviços, mas o composto caiu legal, tá? Então a gente teve uma redução boa em relação aqui aos meses anteriores na zona do euro, tá? Além disso, galera, a gente teve, tá? A gente vai ter daqui a pouco, né? O payroll, tá? Então, o payroll é um importante dado. E também unemployment rates, que é a taxa de desemprego de outubro, tá? Que é uma taxa que a gente tem que ficar bem ligado, tá? Esses dois eles estão intrinsecamente ligados porque eles são os principais indicadores que mostram se a economia está desacelerando ou não, que é uma coisa que eu venho falando já faz um tempo, né? Que a gente precisa ver um aumento de desemprego. A gente precisa ver um desaquecimento da indústria, a gente precisa ver mais gente, eu não vou falar desempregada, mas porque na realidade a gente precisa disso, né? A gente não pode manter uma economia muito acelerada, porque na realidade a gente vai ver que todas as políticas monetárias para controle da inflação não estão funcionando, tá? Então, ó, a gente está vendo aqui já uma redução, né, considerável. Se a gente for ver no quesito máximo, né, então eu vou botar aqui no 5 anos, né, ele tá, cara, voltando para patamares positivos, por assim dizer, né.
Então a gente tá já regredindo desde novembro de 2021 e a tendência é que isso aqui chegue a 250 mil empregos, tá? É, Eles colocaram aí uma média de 200 mil empregos em outubro, tá? Mas a média é sim que atinge, né? O mercado tá pelo menos precificando 250 não, desculpa, 205, não 200 mil jobs, tá? A gente tem aí, né, então, os economistas consultados pela Dow Jones estimam aí que tem, em média, 205, quase falei 250 de novo, mil empregos tenham sido criados no mês passado, tá? E prevê aí que a taxa de desemprego, né, então, unemployment rate, bata aí 3,5%, né? Então ele se mantenha nos 3,5%, né, que é o que tá basicamente se mantendo aí desde janeiro, tá? Eu gostaria de ver essa taxa um pouquinho aumentando, para a gente começar a ver que os efeitos da taxa de juros começam a fazer efeito na economia, tá? Isso é importante, galera. Eu sei que parece um discurso meio escroto, mas é importante, tá? É bem importante mesmo. É, assim, depois a gente teve na quarta-feira, né, o aumento da taxa de juros, né? A gente já viu a repercussão disso nos mercados, né? Então, a gente tem aqui a repercussão do aumento da taxa de juros nos mercados, né? E o próprio Powell, aí, Jerome Powell, sugeriu que um alívio no ciclo de alta poderia estar mais longe do que o mercado esperava, tá? Então, na realidade, ele diz aí que a postura hawkish do Fed pode se manter, tá? Ou seja, aumentar as taxas de juros em 0,75, provavelmente fechando o ano em 4,75, tá? 4,75, 4,5 é o que o mercado deve estar começando a precificar para a próxima reunião, tá? É importante dizer aqui que em vias de análise técnica a gente está numa zona que é suporte, tá? Então vou até mudar a cor aqui para verdinho. Nossa, gente, eu tô resfriado. Olha, meu nariz está todo travado. Então eu até peço desculpas aí pela minha voz. Mas assim, galera, então a gente tá em região de suporte, tá? É, Quebramos aqui a região de suporte no dia de ontem, né? Pelo gap de baixa já printado na tela. E as possíveis movimentações que a gente tem aqui, então, basicamente é fazer uma trap, tá? Então, o quesito de armadilha mesmo, onde que a gente volta para essa zona aqui, tá? Eventualmente retestando aqui, ou retestando pelo menos 3.840 pontos aqui, que é o meio da média, tá? Por que que é o meio da média? Por conta do volume negociado aqui, que deve estar aqui, ó. 3.840 aí, 3.839, tá? Que é a média de volume. Então, se a gente voltar para cá, o preço vai tentar correr para essa zona aqui, para ver se isso aqui realmente vai segurar o preço de subir mais ainda ou não, tá? Então, a gente pode ter essa trap que venha buscar esse preço, ou eventualmente, se o mercado continuar em uma tendência de baixa, continuar numa tendência vendedora no dia de hoje, a gente pode estar vendo novamente indo para cá, tá? Ou até achando um leve suporte aqui para reteste, tá? Então isso aqui também não me surpreenderia, porque se a gente for ver por análise de volume também, né, ó, aqui é onde que tá a maior gama de volume dessa região aqui, tá? Então essa região aqui é onde está a maior gama de volume, tá? Então a gente provavelmente deve achar pelo menos um repique aqui para vir retestar essa zona e se a gente vai continuar o movimento para baixo ou se a gente continua e retesta a parte de cima aqui, tá? Isso aqui é movimentação para análise técnica, tá, galera? A gente tem então essas duas opções aí na mesa que podem eventualmente dar um playout ou não, tá? Eu acho que até aqui, pelo menos, o reteste dos 3.700, 3.750, ele já é bem notável, tá? Então, eu acho que possivelmente a gente possa retestar essa região aqui para decidir então o que a gente pode fazer, tá bom? Então fiquem atentos em relação a isso, tá? Bom, que mais? Falamos aqui do S&P 500, né? Deixa eu ver. A gente tem às 10 horas também aqui, ó, galera, o serviço aqui, o PMI
serviço e também de composto, tá? Do BR, que deve também dar uma regredida, tá? O último aqui que teve do PMI foi 51 aí, ó, ponto 9, tá? Do 53,9 anterior, né? E a tendência é que se mantenha, tá? O mercado também está esperando que isso se mantenha em relação ao mercado, beleza? Bom, falamos sobre payroll, unemployment rate. Galera, o pessoal que estiver operando aí, toma cuidado, tá? O dia de payroll é dia de alta volatilidade no mercado. Uma das coisas que eu sempre falo para a galera da minha mentoria é tomar cuidado em relação a isso, tá? Porque um dos dias de volatilidade extrema no mercado é payroll, é FONC, né? Então, dia de reunião da taxa de juros. Então, assim, são dias em específicos em que, na realidade, vale mais a pena a gente perder um trade, tá? Do que efetivamente estar ali operando no mercado, tendo sua posição aí, tendo uma exposição maior e desnecessária, tá? Então, isso é um negócio que eu sempre falo para a galera da mentoria e vocês, eu evidentemente tenho que falar para vocês também, tá? Porque o negócio, galera, de mercado é o quê? Uma das partes importantes sobre a mentoria é que existem mentorias e mentorias, né? Eu gosto de pensar que a minha mentoria prepara o aluno, o meu aluno, para o mercado de maneira geral. Eu não gosto de mostrar. Obviamente, você vai ter técnicas específicas, obviamente, você vai ter insights específicos de cada tipo de ativo, técnicas específicas de cada tipo de ativo. Porém, o interessante dela é você entender o mercado como um todo. Você enxergar o mercado não de dentro, mas de fora. Porque quando você enxerga o todo, você consegue se movimentar que nem uma rêmora, que é o que eu falo na mentoria, né? Para fazer dinheiro no mercado, você tem que ser uma rêmora. Você não pode ser a sardinha que vai ser jantada e pelo menos eu não tenho caixa para ser um tubarão e jantar outras sardinhas. Então, eu prefiro ser a rêmora que gruda no tubarão e eu aprendo a nadar com o tubarão sobrando migalhas. E as migalhas enchem o meu papo, tá? Então é isso que eu falo na mentoria. Uma delas é o fato de não operar no payroll, tá? Porque os tubarões vão estar jantando. Você não quer ser janta deles, beleza? Se fez sentido, inclusive, já manda aqui um faz sentido, Nax. Ou se não faz sentido, fala assim, cara, tá falando bobagem. Beleza? Bom, galera, temos aí na parte de criptomoedas, a gente tem aí o Banco Central, né? Então, o Banco Central da Índia iniciando os testes de CBDC em larga escala, tá? A Índia que estava desenvolvendo bem, né? A Índia ela não era muito crypto-friendly há uns tempos atrás, tá? Então, durante as primeiras horas aí do programa piloto, né, vários bancos do país utilizaram aí a CBDC apoiada pela Mint Road para liquidar quase 50 transações de títulos do governo indiano, tá? O novo sistema de negociação aí, as CBDCs, né, eles vão, em tese, permitir várias vantagens, blá blá blá, vão permitir DeFi, vão permitir uma base de liquidez maior, pools de liquidez, e aí entra todo aquele negócio que a gente já tinha falado, né? De acordo com as informações do governo indiano, aí são 8 bancos que concordaram em participar, né? Então tem o HSBC, que é sujeira demais, entre outros bancos aí, que eu não conheço na realidade nenhum deles, só o HSBC aqui, para participar dos testes, né? Isso também está acontecendo no Brasil, galera. Então, pra galera que não sabe também, o Nubank, junto com o Itaú, se eu não me engano, e outras, tá? Teve o mercado Bitcoin também, eu acho que estava envolvido. Já começaram a lançar o CBDC brasileiro, tá? Então eles já começaram a fase de testes e daqui a pouco a gente deve ter já rodando no mercado as CBDCs também do Real Digital, tá? E aí chegou a nossa ideia que eu queria trocar, que é a PEC de transição, que não vai mexer no orçamento secreto, segundo o deputado petista, tá? Então aí, ó, a equipe do presidente Lula descartou a possibilidade de incluir a PEC, né, de transação,
com o futuro das emendas do orçamento secreto, né, esquema revelado pelo Estadão aí, que consiste na transparência da verba dos parlamentares sem critério de transferência em troca de apoio político. Bom, galera, uma coisa que eu tenho para falar sobre isso isso acontece desde a época do FHC. Para quem não sabe, a venda de cadeiras no governo começou com o FHC, galera. O FHC começou com essa putaria de ficar trocando cargo político por apoio político, entre também outras coisas, né? Então, o que acontece? Quando foi liberada essa parte de orçamento secreto, cara, que foi um puta de um esquema, que não sei o que era compra de voto e tal. Isso já acontece há anos no Brasil. Só que agora eles têm nome, chama orçamento secreto. Minto. Agora há emendas do relator, né, no novo governo. Então, galera, o que eu quero dizer com isso, né? Basicamente, sobre essa matéria do Estadão, eu vou até botar ela de volta aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto. Então, basicamente sobre isso, né, a gente tem aí a equipe do Lula já negocia a PEC para gastar acima do teto no primeiro ano, tá? Ou seja, essa PEC, o que é gastar acima do teto no próximo ano? Gastar acima do teto no próximo ano significa estourar o teto de gastos, tá? O que é estourar o teto de gastos? Vamos supor que você tenha na carteira R$100, tá? E você quer gastar, e você gasta no cartão de crédito R$500. Você tem dinheiro para pagar os 400 ainda que você deve? Não, porque você tem R$100 na carteira. Ou seja, você gastou mais do que você deveria, certo? Se você gasta mais do que você deveria, você fica devendo. Aí vem um marxista e fala, não, isso não existe, porque o governo, a dívida pública do governo, ele pode se financiar. Não existe dívida pública, porque ele emite a moeda. Ele é o emissor da moeda, então ele emite mais e ele paga a dívida dele. Se ele emite mais moeda, então a gente entra em outro problema. Se isso aqui, esse tic-tac aqui, ó, tá? Esse tic-tac aqui, ele custa, tá? R$2. E ele é o único tic-tac que existe. Quando você cria mais tic-tac, então você cria várias balinhas dessa. O valor de R$2, que era a única, não é mais R$2, porque agora você consegue comprar em alta, você tem uma demanda específica e você tem a oferta ainda maior do produto. Então isso aqui não vale mais R$2, isso aqui vale R$1. O dinheiro é a mesma coisa. Estado imprime para pagar a dívida. Ele cria inflação, porque ele reduz na realidade, ele desvaloriza o real. Ele imprime mais, tem mais oferta de dinheiro circulante no mercado. É a mesma coisa. Quando você estoura o teto de gasto, você está estourando o quanto que você tem na carteira. Então você vai precisar imprimir mais para pagar esse teto de gasto. Foi acordado em R$200 bilhões por orçamento de 2023. Acima do teto de gasto. O que é isso? Acima do teto de gasto? Eles vão imprimir 200 bilhões a mais, desvalorizando ainda mais o real, para cumprir as promessas do governo. Porque aquele negócio, o discurso da picanha, aparentemente até agora, só vai receber pica. A nhanha, no final, aparentemente não vai rolar. Então, quando a gente tem a desvalorização da quantidade de grana que você tem, que você detém por conta de um estouro de teto de gasto, cara, seja qual for o negócio. Vale a pena você manter o dinheiro no país? Na moeda do país? Não. É outra coisa que eu também falo pra galera da mentoria. Mentoria. Eu sempre falo, galera, vocês têm que ganhar algo em que você ganha valor perante tempo e não em real. Real perde valor perante tempo, ainda mais como atitudes como essa. Tá? Então, assim, a gente tem aí essa PEC da transição, tá? É uma proposta que ela foi negociada em reunião entre o vice-presidente, tá? Eleito aí, que é o Geraldo Alckmin, e o relator geral do orçamento, que é o Marcelo Castro, do MDB, tá?
E o valor final do chamado waiver, né, que é a licença para você gastar, é alvo de impasse, tá? E poderá ser definido na PEC ou apenas durante a votação do orçamento definido para 2023, tá? O chamado waiver tem batido aí nos 160 bilhões, podendo chegar a 200 bilhões, que nem eu falei para vocês agora, né? Como defendem alguns integrantes da cúpula petista, de que não vai desvalorizar o dinheiro. O texto final aí, ele vai ser apresentado aí na próxima terça-feira, quando o Lula vai estar em Brasília, tá? Então assim, galera, aparentemente o bem não venceu o mal. O mal só trocou de cadeira. Então, e na minha opinião, trocou de uma cadeira pior talvez, porque pelo menos o governo passado não tinha uma política monetária expansionista em que fizesse com que o dinheiro do pobre valesse menos. Então assim, da onde que a gente tira daqui? Aproveitem momentos para a dolarização. Tá? Então, aproveitem momentos de dolarização, R$5, porque isso vai chegar a curto prazo, tá? Existem as medidas que foram feitas anterior às eleições, elas vão começar a cair no mercado agora. Então a gente pode ver a curto prazo, tá? O dólar caindo a 5, eventualmente até 4,90, tá? Só que passado as PECs, passado o ano, a virada do ano, porque o brasileiro curte esquecer, né? O brasileiro tem memória de titica, de galinha. Aproveitem para se dolarizar. Porque se essas PECs forem realmente estabelecidas de acordo com o texto engajado, meu amigo, iremos para patamares maiores, tá? Então assim, aproveitem dolarização, aproveitem momentos de dolarização, tá? Porque isso é importante. Depois vocês vão me agradecer, tá bom? Bom, galera, enquanto isso, a gente fica aqui criticando o Estado, como sempre, mostrando para vocês panoramas e eventuais cenários que a gente pode ter na economia. Espero que vocês estejam bem. Boa sexta-feira para todos. E a gente se vê no domingo, tá? Que a gente tem o nosso Crypto Sunday Talks, que é aí especificamente para cripto de maneira geral, tá bom? Bom, galera, então é isso. Fico por aqui. Um forte abraço. Não deixa o seu like aí, hein? Tô vendo aí, hein? Deixa o seu like aí. Aproveita aí também para entrar nas minhas outras redes, galera. Tem aqui embaixo o Instagram, tem aqui embaixo o Telegram. Entra aí que a gente troca uma ideia aí. Eu tô sempre postando coisas diferentes aí nas diferentes redes, tá bom? E é isso, galera. Fico por aqui então. A gente se vê no próximo Informanax, no caso aí que é o Crypto Sunday no domingo. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau!